A mentira do não eu. O Buda ensinou a Raula porque um eu é necessário. Falamos sobre a meditação como treinar a mente, mas temos que nos lembrar que a palavra em Pali para mente, cita, abrange tanto o que pensamos como mente, quanto o que pensamos como coração. Assim, tentamos desenvolver tanto uma mente boa quanto um coração bom. Algumas pessoas perdem este facto. Elas pensam que é simplesmente uma questão de treinar a mente para entender os conceitos do Buda e depois apenas aplicá-los. A questão da sua bondade ou falta de bondade não entra em jogo. Mas isso é realmente desequilibrado e realmente perde muito do treinamento. Um grupo de estudantes de Abhidhamma foi uma vez visitar Ajahn Fuang. Abhidhamma tende a ser muito analítico, interessado em analisar os conceitos que o Buda ensinou e depois tentar aplicar esses conceitos à sua experiência, mas com muito pouca referência ao coração. Então eles foram vê-lo. Eles tinham ouvido dizer que ele era um bom professor, mas não sabiam o que ele ensinava. Quando chegaram, ele disse: "Ok, fechem os olhos, concentrem-se na vossa respiração." Eles disseram: Não podemos fazer isso." "Por que não?" "Nós temos medo de ficarmos presos ao jhana e depois renascermos como Brahmas." A resposta dele foi: "Bem, o que há de errado em renascer como um Brahma? Não retornantes, pessoas no terceiro nível de despertar, renascem como Brahmas. E de qualquer forma, renascer como um Brahma é melhor do que renascer como um cão." A referência ali, claro, era para pessoas que são realmente boas nos conceitos, mas não têm virtude, não têm generosidade. Elas poderiam muito facilmente renascer como cães. Não são os conceitos que vão ajudá-lo a entender. Você tem que entender como é desenvolver um coração bom e uma mente boa juntos. No decorrer disso, os conceitos farão muito mais sentido. Você será capaz de fazer a prática, e a prática terá energia, porque há muita necessidade de nutrição enquanto você segue o caminho. E a nossa nutrição vem de um sentido do nosso próprio valor. É por isso que você desenvolve um bom sentido de quem você é e do que você é capaz, para que você se sinta digno de uma felicidade que não muda, uma felicidade que é melhor que a comum, porque você não está a causar dano a ninguém. Este sentido de valor próprio vem de olhar para si mesmo enquanto você pratica atos de generosidade, enquanto você pratica atos de virtude, e você obtém um sentido da sua própria bondade. Isso lhe dá confiança. Como o Buda disse, as pessoas que são mesquinhas e gananciosas não conseguem entrar na concentração correta, para não falar em níveis de despertar. Quanto à falta de virtude, há pessoas que não são virtuosas, que conseguem concentrar as suas mentes fortemente, porque são boas a compartimentalizar as suas mentes. Mas essa concentração não será honesta. Você tem que aprender primeiro a ser honesto nos seus negócios, consigo mesmo, com outras pessoas. Se você quiser obter um estado de espírito que seja honesto consigo mesmo. É por isso que, quando o Buda ensinou o seu filho no início, ele disse para olhar para todas as suas ações feitas com o corpo, as suas palavras e os seus pensamentos. Antes de as fazer, pergunte a si mesmo: que tipo de intenção você tem? O que você espera que aconteça como resultado dessa ação? Se você espera algum dano, não o faça. Isso está a torná-lo responsável ali mesmo. Se você não prevê dano, vá em frente e o faça.
Mas enquanto você está a fazer a ação, fique atento. E se você estiver realmente a causar dano, pare. Afinal, há muitas coisas que não entendemos antes de as fazermos. Só quando realmente as fazemos é que vemos quais são os resultados. Você não pode simplesmente dizer: bem, eu tive boas intenções para começar, e simplesmente seguir em frente. Você quer testar as suas boas intenções para se certificar de que são realmente hábeis. Então, se você vir algum dano, pare. Se você não vir dano, você avança. Então, quando você termina, você pergunta a si mesmo: esta ação que eu fiz levou a dano a longo prazo? Se levou, vá conversar sobre isso com alguém que é mais avançado no caminho e, em seguida, decida não repetir esse erro. Desta forma, ao tentar não causar dano nas suas ações, você aprende muitas boas qualidades. Você aprende compaixão por si mesmo e pelos outros. Você aprende responsabilidade. Você aprende honestidade, todas as quais são boas qualidades a desenvolver em prol da meditação. É por isso que o Dhamma é especial. Não é qualquer pessoa que consegue dominar o Dhamma. Você tem que ser uma boa pessoa para dominar o Dhamma. Ser uma boa pessoa dá-lhe a energia para continuar a praticar. Por exemplo, com a generosidade. Alguém perguntou uma vez ao Buda onde um presente deveria ser dado, e ele esperava que o Buda dissesse: dê aos budistas. Mas o Buda disse outra coisa. Ele disse para dar onde você se sente inspirado. Então, comece com o seu coração. Onde o seu coração quer ser generoso, seja generoso lá. E então, você pode olhar para os resultados. Você pode decidir, depois de um tempo, que queria algo que não era realmente sábio. Mas o importante é que você comece com o seu coração. O mesmo acontece com os preceitos. Você percebe que não quer sofrer. Outras pessoas são exatamente como você. Elas não querem sofrer. Então, você não quer fazer nada que lhes cause sofrimento. Você olha para o seu coração e tenta ver o melhor que você pode fazer com o seu coração. E enquanto você se senta e medita, as primeiras instruções de meditação que o Buda dá quando fala sobre atos de boa vontade são que você quer tornar a sua boa vontade universal. Normalmente, a nossa boa vontade é humana. Por outras palavras, há algumas pessoas por quem temos boa vontade e outras pessoas por quem temos má vontade. Na verdade, gostaríamos de as ver sofrer. Sentimos que elas fizeram o mal e devem ser punidas. Mas quantas pessoas realmente aprendem com a punição? O que você quer, se as pessoas estão a agir de uma forma não hábil, é que elas vejam e, em seguida, decidam por conta própria que precisam mudar os seus caminhos, que querem mudar os seus caminhos e que estão dispostas a colocar todo o esforço que é necessário. Quando você deseja isso para outra pessoa, é disso que trata a boa vontade genuína. Você obtém um sentido do seu próprio poder. Você pode gerar bondade a partir de dentro, mesmo quando as pessoas ao seu redor não são boas. Você não é apenas um transmissor a transmitir a bondade de outra pessoa através de você. Aprendemos sobre a bondade do Buda. Aprendemos sobre a bondade da Sangha, as pessoas que nos precederam. Mas tem que haver algo dentro de nós que diga: sim, isso é realmente bom, e eu quero fazer alguma bondade assim. Isso exige um sentido de si mesmo,
como um iniciador independente, de si mesmo como um agente. Portanto, é neste nível da prática que o conceito de eu é realmente útil. De facto, é uma parte necessária do caminho. Quando o Buda estava a dar instruções a Rahula, a forma como ele fez Rahula expressar as suas perguntas a si mesmo, esta ação que eu quero fazer, esta ação que eu estou a fazer, esta ação que eu fiz, eu. Você faz um uso hábil desse conceito de eu e, no final, você se alegra com o facto de estar a fazer bem. Esse é um sentido de eu saudável, um sentido de eu nutritivo. Isso lhe dá a energia para continuar a praticar, porque você percebe que o caminho não será feito sozinho. Você tem que fazê-lo, mas você é capaz de fazê-lo, e você vai se beneficiar. Você tem prova disso em si mesmo. Você pode ver a si mesmo a agir de boas maneiras. É por isso que Ajahn Suwat, quando estava a ensinar em Massachusetts, penso que era o 3º dia do retiro, olhou pela sala e mencionou-me. Repare como todos estão sombrios aqui. E você olhou pela sala e eles pareciam bastante sombrios. Era como se tivessem uma faixa na testa a dizer Nirvana ou morra. Ele atribuiu o humor deles ao facto de não terem muita experiência em generosidade, muita experiência em virtude. Eles tinham ido direto para a meditação. Quando você está a meditar e a sua mente está a divagar, você começa a ficar desanimado. Você se pergunta se o Buda realmente estava a ensinar algo que valesse a pena. Você se pergunta se você é capaz de fazê-lo, mesmo que valha a pena. Mas se você tem alguma experiência na prática da generosidade, na prática da virtude, você ganha confiança no Buda. E você também ganha confiança em si mesmo de que você pode fazer coisas boas. Nós aprendemos o que para uma criança pequena é uma lição contraintuitiva, que é quando você dá coisas, você realmente ganha em felicidade. O mesmo é verdade quando você se contém de fazer coisas que o colocariam numa posição de ter uma vantagem sobre alguém, mas que na verdade estariam a causar dano. Quando você aprende a obter um sentido de eu saudável, a partir de ser generoso e virtuoso, você aprendeu uma lição importante. Que muitas coisas na vida exigem que antes que você possa ser feliz, você tenha que dar. A felicidade não é apenas receber. Ela reside no ato de ser responsável. Esse forte sentido da sua responsabilidade, de que você não é apenas uma vítima de forças fora de si mesmo, você é realmente um agente bom independente. Isso é realmente nutrição no caminho. Isso é alimento para você no caminho. Portanto, é aqui que depender de si mesmo, como o Buda disse, Atahiyatano Nato, o eu é o seu próprio sustentáculo. Tem que ser desenvolvido a partir de um bom coração. Este é o nível do caminho onde você precisa de um forte sentido de eu. Um sentido de eu saudável. Um sentido de eu nutritivo. Isso fornece a você a energia e nutrição de que você precisa para continuar. Um bom caminho para estar. Há uma reflexão que cantamos frequentemente sobre como estamos sujeitos ao envelhecimento, doença e morte. Seremos separados de tudo o que amamos. Se as reflexões parassem aí, seriam muito deprimentes. Elas dão origem a um forte sentido de samvega, uma palavra que significa consternação ou mesmo terror. Você pode pensar em todos os lugares onde você pode renascer. Não importa para onde você vá, eles estão todos sujeitos ao envelhecimento,
doença e morte. Mas, como eu disse, a reflexão não para aí. A quinta é que nós temos as nossas ações. Nós somos os donos das nossas ações, herdeiros das nossas ações. Nós nascemos das nossas ações. Estamos relacionados com as nossas ações e vivemos dependentes das nossas ações. Nós temos as nossas ações como nosso árbitro. Esse é o lado esperançoso. Muitas pessoas veem o ensinamento sobre o karma como punição. Você fez algo ruim e haverá punição a caminho. Mas quando o Buda discutiu o karma, ele falou sobre duas coisas que são, na verdade, muito mais positivas. Uma é a generosidade. Quando você dá algo, isso é realmente significativo. Porque o karma é o quê? É a sua intenção. E as suas intenções têm poder. Pense nisso. Você não é apenas uma vítima de forças além do seu controle. Você exerce um elemento de controle muito importante na sua vida, nas intenções que você coloca em ação. O fato de você dar algo a alguém significa que não foi forçado sobre você. Não é por causa das estrelas ou das leis da física. Você superou a sua própria ganância, a sua própria mesquinhez, a sua própria estreiteza mental. Você deu um presente. É revigorante. Abre a mente. É como abrir janelas numa casa estreita e estagnada para deixar entrar ar fresco. A maneira como o Buda ensinou o karma é que nós temos escolhas no momento presente. Há influências a vir das nossas ações passadas, mas isso não é tudo. Há também as nossas intenções presentes. De facto, sem as nossas intenções presentes, nós nem sequer estaríamos cientes de coisas a vir do passado. As nossas intenções presentes são o que pode moldá-las para o bem ou para o mal. E é possível para nós aprendermos a fazê-lo bem. É porque temos estas escolhas que a generosidade é significativa. A outra coisa de que o Buda gostava de falar em conexão com o karma é a gratidão. Novamente, quando alguém o ajudou, não foi por causa das estrelas. Não é por causa das leis da física. É porque eles viram que você valia a pena ser ajudado e esforçaram-se para dar ajuda. Você pode começar pelos seus pais, os seus professores, qualquer pessoa que lhe tenha demonstrado uma gentileza especial. E isso é significativo por causa do poder do karma. O poder das suas intenções dá significado aos atos de generosidade, dá significado aos sentimentos de gratidão. Estas são as coisas que tornam o reino humano habitável. No entanto, a forma como o Buda explorou o ensinamento sobre o karma vai além disso. Ele diz que você pode desenvolver as habilidades de virtude, concentração e discernimento para que elas possam levar à liberdade total. Pense nisso. Sempre que você estiver a ficar desanimado, lembre a si mesmo que existe esta abertura. Há uma possibilidade de você se tornar cada vez mais hábil. E não tem que depender de mais ninguém. Você não tem que andar a agradar outras pessoas. Você pode ser gentil com elas. Você pode ser bondoso com elas. Mas você não tem que agradá-las no sentido de fazer o que quer que elas queiram que você faça. Há pessoas que dizem que quando você diz algo de que as pessoas não gostam, você está a causar-lhes dano. O Buda, no entanto, não era uma dessas pessoas. Uma vez, perguntaram-lhe se ele diria algo desagradável a outras pessoas. Era suposto ser uma pergunta capciosa. Se ele dissesse sim, que diria coisas desagradáveis, eles diriam: bem, qual é a diferença entre você e as pessoas comuns no mercado? Se ele dissesse não, ele estava registrado por ter dito que Devadatta iria para o inferno, o que era certamente desagradável para Devadatta. Mas o Buda salientou que não há resposta categórica para a pergunta original.
Há uma resposta analítica que é: se algo fosse verdadeiro, ele diria. Se não fosse verdadeiro, ele não diria. Mas esse era apenas o primeiro teste. O próximo teste era que, mesmo que fosse verdadeiro, tinha que ser benéfico. E mesmo que fosse verdadeiro e benéfico, ele tinha que saber a hora certa e o lugar certo para dizer coisas que são agradáveis e para dizer coisas que são desagradáveis. A analogia que ele deu foi a de uma criança pequena com um objeto pontiagudo na boca. Você faz o que pode para tirar o objeto da boca dela antes que ela o engula, mesmo que isso signifique tirar sangue, porque se ela o engolir, será muito pior. Da mesma forma, há momentos em que você tem que dizer coisas desagradáveis. Você não diz coisas prejudiciais, mas você não anda a agradar as pessoas o tempo todo. Este caminho não é um caminho de tentar agradar outras pessoas ou algum poder superior. É um caminho onde é basicamente entre você e você. O que você quer da vida. De todos os diferentes desejos que você possa ter, você pergunta: quais estão em linha com o caminho da liberdade total e quais não estão? Você tem que selecionar esses. Mas é algo que você pode fazer. Nós lemos sobre o Buda, e às vezes parece que os seus esforços no caminho, ou pelo menos para encontrar o caminho, foram sobre-humanos. Mas, no mínimo, podemos nos confortar com o facto de que ele encontrou o caminho. Nós não temos que encontrá-lo por nós mesmos. Ele esboça o contorno, e nós preenchemos os detalhes. Esta manhã, eu mencionei o elemento de criatividade no caminho. Você tem que ser criativo na forma como você observa os preceitos. Por outras palavras, encontrando boas razões para se manter com eles. Porque às vezes, as razões que você deu ontem para querer ater-se aos preceitos podem não ser tão persuasivas para a mente hoje. Você tem que continuar a encontrar razões novas para se manter com os preceitos. Ao trabalhar com a concentração, também há muito espaço para julgar. Um dos desenvolvimentos mais estranhos na tradição da meditação budista foi a ideia de que, primeiro, você tinha que se concentrar no seu nariz. Não podia se concentrar em mais lado nenhum. Eu até li um texto de um monge que dizia que se você disser às pessoas que elas podem meditar em qualquer outro lugar, além da ponta do nariz, você vai destruir a religião. Não há lugar onde o Buda disse que você tinha que meditar na ponta do seu nariz. Você traz a atenção plena para a frente, diz ele, o que não significa nenhuma parte particular do corpo. É apenas que você torna a atenção plena forte, a coloca no comando. A outra coisa estranha é a ideia de que você não pode controlar a respiração. Você não pode brincar com a respiração. Você apenas tem que respirar da maneira que o corpo vai respirar. Mas, na verdade, o corpo não respira sozinho. A respiração de entrada e saída é o que se chama fabricação corporal. E a fabricação contém um elemento de intenção. Portanto, a maneira como você respira já tem um elemento subconsciente de intenção. A melhor maneira de perceber isso é tentar respirar de maneiras diferentes. Mude conscientemente a maneira como você respira. Encontre uma forma de respirar que seja confortável, interessante, suave, quando você precisa ser acalmado. Energizante quando você precisa ser energizado. Isto envolve pensar sobre como você concebe a respiração. Quais imagens você mantém em mente sobre como a respiração funciona? Como ela flui para dentro do corpo? O que é a respiração? A respiração de entrada e saída não é classificada,
como uma sensação tátil. Nos ensinamentos do Buda, ela é classificada como parte do elemento vento no corpo. É algo que já está no corpo. É energia. E a energia pode estar em qualquer lugar no corpo. Ela pode fluir para qualquer lugar no corpo. Então, aproveite-se desse facto. Seja criativo na sua concentração. Seja criativo no seu discernimento. Você terá que fazer perguntas à mente sobre por que ela está apegada a isto ou aquilo. Quando há dor física, há alguma forma de você estar com a dor e não sofrer com ela? Quando há o prazer da concentração, como você pode aprender a estar com ele e não ser oprimido por ele? Por outras palavras, você não se atola nele. Você tenta estar alerta e atento para que você possa observar a mente, ver como a mente se move, ver como ela se agarra às coisas e perguntar-lhe por quê. Qual é a atração? E para chegar à atração, você tem que fazer perguntas bastante estranhas, porque as razões pelas quais procuramos certas coisas nem sempre são transparentes. Temos muitos motivos ocultos, e eles não vão sair até que você faça perguntas estranhas. Então, você tem que ser engenhoso na forma como você observa os preceitos, na forma como você pratica a concentração, na forma como você se envolve no discernimento. O que significa que não estamos a ser colocados numa camisa de força. Não estamos apenas a ouvir, apenas obedeça, e haverá uma recompensa no futuro. Nós conseguimos nos envolver com toda a nossa mente e todo o nosso coração em termos de generosidade, gratidão, virtude, concentração, discernimento. Tudo isto surge da motivação de que queremos encontrar a felicidade de uma forma que seja inofensiva, harmless, para que a nossa atitude de boa vontade por nós mesmos possa ser universalizada, possa se espalhar por todos os seres. Que todos os seres tentem encontrar a felicidade de uma forma inofensiva. O Buda mostra que é possível. Há muitas coisas no caminho que lhe dão encorajamento para perceber que você está num bom caminho. Pode não ir tão rapidamente quanto você gostaria, mas, ei, há quanto tempo você tem andado a mexer-se no samsara? Ninguém pergunta. Quantas mais vidas vou continuar a vaguear sem rumo? É engraçado quando as pessoas falam sobre como o caminho pode levar algumas vidas e elas se queixam. Oh, isso é terrivelmente longo. Mas então, você pensa em quantas vidas você tem andado a vaguear perdido. É muito, muito, muito mais longo. Então, você está num bom caminho, e ele tem um fim. O samsara não tem nenhum ponto final, exceto o nibbana. Se você não vai para o nibbana, então você continua a vaguear, a atrapalhar-se. Enquanto que quando você está no caminho, você desenvolve uma habilidade que envolve todo o seu coração e toda a sua mente. Portanto, cada passo no caminho é um bom passo a dar. É um bom caminho para estar.